Então, na aula de hoje, nós vamos ver leis básicas da conservação, derivação total. Então, nesta aula, você verá o que são os movimentos de referência euleriano e lagrangiano, o que é derivada total e derivada parcial, a relação entre derivada total e parcial e como aplicar os conceitos de derivada total e parcial na meteorologia. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que esse é um assunto extremamente importante para a meteorologia, porque é aqui que nós vamos ver as principais equações que regem os movimentos na atmosfera, ou que descrevem os movimentos na atmosfera. Mas não só isso, a gente vai entender também no decorrer das próximas aulas, não nessa aqui, porque ela é um pouquinho mais específica, mas a gente vai entender por que há, por exemplo, variação da temperatura com o passar do tempo localmente, por que há variação da pressão, o que produz a variação de velocidade do escoamento. Então, é dentro desse assunto de leis básicas da conservação que nós vamos entender vários processos dinâmicos que ocorrem na atmosfera, que são de extrema importância para o entendimento, de fato, dos processos meteorológicos que ocorrem na atmosfera e que tem tudo a ver com os sistemas de tempo, sobretudo os de escala sinótica. Então, esse é um tema extremamente relevante, extremamente importante. Os movimentos na atmosfera, as variações de pressão à superfície e de temperatura do ar podem ser interpretados a partir de três princípios básicos fundamentais. Esses princípios básicos fundamentais são os princípios de conservação da massa, conservação do momento e a conservação da energia. O que são esses princípios de conservação? Se você considera um sistema fechado, por exemplo, que a gente vai considerar aqui em muitos casos, massa, momento e energia, eles não podem ser criados e nem destruídos, apenas transformados. Então, essas leis de conservação é onde nós conseguimos, por exemplo, derivar as equações da continuidade, a equação do movimento e da energia termodinâmica. Então, cada uma dessas equações, continuidade, movimento e energia termodinâmica, são equações que nós derivamos a partir desses princípios de conservação de massa, momento e energia, respectivamente. Então, como é que nós conseguimos fazer isso? Como é que nós podemos derivar essas equações da continuidade a partir do princípio de conservação da massa? Como é que nós conseguimos derivar a equação do movimento a partir do princípio de conservação do momento e a equação da energia termodinâmica a partir do princípio de conservação da energia? Nós conseguimos fazer ou derivar essas expressões matemáticas a partir de dois tipos de volume de controle, um volume de controle euleriano e um volume de controle lagrangiano. Vocês vão ver, por exemplo, que a equação da continuidade, ela é uma expressão matemática que te mostra como ocorre variação de massa dentro de um volume de controle e como isso produz variação, por exemplo, da pressão à superfície. Então, a parte com relação à equação do movimento, a gente vai ver, a partir dessa expressão matemática da equação do movimento, como o vento pode variar localmente em função de várias forças que nós vimos nas aulas anteriores, como força de Coriolis, força do gradiente de pressão, força de atrito viscoso, entre outras forças, como, por exemplo, também os termos de curvatura, que produzem ou que fazem com que o vento possa variar com o tempo. E no caso da equação da energia termodinâmica, a gente vai ver como a temperatura ela pode variar, por exemplo, localmente, pode variar em um ponto. O que produz essa variação? O que causa essa variação? Quais são os termos dinâmicos, quais são os termos físicos que estão por trás dessa variação? Então, essas equações são equações extremamente fundamentais, inclusive são equações que nós utilizamos dentro dos modelos matemáticos de previsão de tempo e clima. É lá
Na verdade, é a partir dessas equações que a gente consegue entender a física, a dinâmica que ocorre na atmosfera para produzir essas variações ou de temperatura do ar, ou variação de pressão na superfície, ou variação na quantidade de movimento. Então, voltando aqui, podemos utilizar dois tipos de volume de controle para derivar essas equações, que são as expressões matemáticas da equação da continuidade, da equação do movimento e da equação da energia termodinâmica a partir desses princípios de conservação de massa, momento e energia, que são os volumes de controle euleriano e lagrangiano, como eu já falei anteriormente. Só para você ter uma ideia, lá quando a gente viu força do gradiente de pressão, nós utilizamos um volume de controle, um elemento de volume, que era um elemento de volume infinitesimal, com dimensões ΔX, ΔY, ΔZ, com dimensões infinitesimais, e esse volume, esse elemento de volume, ele ficava fixo, ficava centrado no ponto x0, y0, z0. E era uma forma, é um volume que nós chamamos de volume de controle que nós utilizamos para derivar, por exemplo, a força do gradiente de pressão. Basicamente, eu não vou entrar muito a fundo no sistema de referência euleriano e lagrangiano, que não é o objetivo dessa aula, mas as partes fundamentais, mais básicas, a gente vai ver agora. No sistema de referência euleriano, o volume de controle ele é representado por um paralelepípedo infinitesimal de dimensões ΔX, ΔY, ΔZ e é fixo na origem x0, y0, z0. Então, como eu falei para vocês, lá em força do gradiente de pressão, nós utilizamos um volume de controle centrado na origem. E esse volume de controle, ele não se movia, ele era fixo e a gente avaliava como é que a pressão, por exemplo, nas faces A e B, quando a gente estava olhando lá a direção X, para ver qual era a resultante das forças de pressão nas superfícies A e B do volume de controle. Nesse força do gradiente de pressão, a gente utilizou esse volume de controle. Então, ele é um volume de controle fixo na origem. E o balanço de massa, momento e energia dependerão dos fluxos causados pelo escoamento do fluido através das fronteiras do volume de controle. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, que eu tenho um paralelepípedo, nesse caso eu vou desenhar aqui uma caixa, um box, e aí que é o meu volume de controle com dimensões infinitesimais ΔX, ΔY e ΔZ. Nesse caso, esse volume de controle é fixo na origem e quando nós avaliamos os balanços de massa, momento e energia, isso vai depender dos fluxos causados pelo escoamento do fluido através da fronteira. Então, se a gente considerar aqui uma fronteira, pega só a direção X, aqui para ficar mais fácil. Então, imagine que você tem o escoamento do ar. O ar ele é constituído de parcelas de fluido com matéria. Então, imagine que você tem uma quantidade de massa que entra por meio dessa fronteira aqui, que eu vou chamar de fronteira A, e uma quantidade de massa que sai a partir dessa fronteira B. Então, a quantidade de massa total que vai ficar aqui dentro, se você fizer a diferença entre a quantidade de massa que sai e a quantidade de massa que entra, você pode determinar, por exemplo, qual é o saldo de massa que vai ficar dentro desse volume de controle e avaliar como esse saldo de massa varia com o tempo. A gente vai falar disso quando a gente estiver falando lá de equação da continuidade, mas aqui é só um exemplo para mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar, por exemplo, esse volume de controle para quantificar o balanço de massa ou momento ou energia dentro desse sistema. E esse balanço vai depender dos fluxos que ocorrem devido ao escoamento do ar que passa pela fronteira desse volume de controle. Então, o volume está parado e você tem um escoamento passando aqui por dentro e você faz essa avaliação do que está acontecendo com uma determinada variável no ponto fixo. Então, as variáveis, por exemplo, U, V
temperatura, essas variáveis aqui estão representadas por escalares, né, por grandezas escalares. Essas variáveis, U, V e T, são avaliadas em um ponto fixo no sistema de coordenadas. E elas são representadas por uma derivada parcial, por exemplo. Se você está avaliando a variação de temperatura num ponto fixo, você trabalha com essa derivada local aqui, que representa a variação da temperatura nesse ponto fixo em função do tempo. Para vocês terem uma ideia, mas o que é isso, professor? Eu queria visualizar essa variação de temperatura com o tempo num ponto fixo. Então, se imaginem, por exemplo, passando por cima de uma ponte, e embaixo dessa ponte existe um rio. Se você pega um termômetro, e aí você coloca esse termômetro dentro da água, a ponte é fixa, o rio tem um escoamento natural ao próprio rio, né? Você tem lá o escoamento acontecendo dentro do rio, você coloca esse termômetro em um ponto qualquer desse rio, segura, e aí com o passar do tempo, você pode, por exemplo, observar que a temperatura naquele ponto está variando. Ou seja, você está avaliando a temperatura a partir de um ponto fixo, que é em cima daquela ponte. Então, à medida, essa variação aqui da temperatura, ela está ocorrendo lá naquele ponto fixo, onde você não está se deslocando. Então, a variação da temperatura naquele ponto, ela é representada por essa derivada parcial. Então, o que vocês têm que guardar na cabeça de vocês é que no sistema de referência euleriano, a gente utiliza um volume de controle de dimensões infinitesimais fixo em um determinado ponto. Um outro exemplo de avaliação da temperatura no ponto fixo é quando você está, por exemplo, medindo a temperatura com o passar do tempo dentro de uma estação meteorológica. A estação meteorológica ela tem uma latitude e longitude fixa. Então, você está avaliando essa variação de temperatura com o passar do tempo num ponto fixo. Então, deu o exemplo do rio e o exemplo da estação meteorológica. O outro sistema de referência que também pode ser utilizado é o sistema de referência lagrangiano. Então, no sistema de referência lagrangiano, o volume de controle ele é representado por um elemento de massa infinitesimal em movimento com o fluido, ou seja, uma parcela de fluido. Então, se você, por exemplo, pega um elemento de massa da atmosfera, esse elemento de massa ele pode ser representado por uma parcela de fluido. E eu disse para vocês que dentro dessa parcela de fluido, ela é muito pequena quando você considera, né, quando você compara ela com toda a atmosfera, porém ela é grande o suficiente para conter um número muito grande de moléculas dentro dessa parcela de fluido. Então, no caso do sistema de referência lagrangiano, a gente considera um elemento de fluido para representar o nosso volume de controle. E esse elemento de fluido, ele tem dimensão infinitesimal. E ele está em movimento com o fluido, ele não está parado, como está parado, por exemplo, o volume de controle na referência euleriana, no sistema de referência euleriano. E uma propriedade importante é que no sistema de referência lagrangiano, esse elemento de massa, ele conserva o mesmo número de moléculas dentro da parcela de fluido à medida que ele se desloca. Então, por exemplo, se você tem uma parcela de fluido que está representando esse elemento de massa, ele tem uma quantidade aqui de parcelas de fluido, e esse elemento de massa está representando, por exemplo, o nosso volume de controle, aqui seria uma parcela de fluido, a gente considera que o que a gente está medindo dentro dessa parcela de fluido, a gente está fazendo essa medição como essa parcela de fluido em movimento. Essa parcela de fluido ela sai do ponto, essa parcela de fluido ela sai de uma posição e aí ela vai de acordo com o movimento, vai se deslocando de acordo com o movimento e ela varia de posição e ela conserva o mesmo número de moléculas que ela tinha antes. Então, no sistema de referência lagrangiano, você está medindo as propriedades dentro da parcela, por exemplo, como temperatura, com a parcela em movimento, porque ela pode também apresentar uma variação de temperatura em movimento, não apenas
uma variação de temperatura num ponto fixo, como é o sistema de referência euleriano. E aqui, ó, as variáveis são avaliadas em um ponto em movimento no sistema de coordenadas. E essa avaliação, ela é representada, ou essa variação, ela é representada por uma derivada total. Então, você pode representar essa variação da temperatura aqui, ó, por uma derivada total ou derivada substancial, tá? Um dtzinho, que é diferente do d-tzinho que a gente viu antes. Como assim diferente, professor? O que significa essa? Como é que eu posso visualizar essa derivada total, ou essa variação de temperatura seguindo o movimento? Agora imagine, né, você estava antes no sistema euleriano em cima da ponte, registrando a temperatura com o seu termômetro fixo lá que você estava segurando e registrando a variação de temperatura com o passar do tempo no ponto fixo. Agora você resolve fazer o seguinte: não, agora eu vou subir numa canoa, e essa canoa eu vou deixar ela seguir o fluxo, o escoamento do rio, e eu vou colocar o termômetro, vou segurar o termômetro dentro do rio e eu dentro da canoa. Então, à medida que a canoa se desloca com o fluxo do rio, você está aqui numa canoa, ok, sentado aqui, está registrando com o termômetro a variação da temperatura à medida que essa canoa se desloca. Então veja que você está fazendo uma medida da temperatura junto com o movimento do rio. Você está se deslocando. A sua canoa no momento ela está nessa posição aqui, por exemplo. Depois de um intervalo de tempo ΔT, ela vai estar numa outra posição e assim sucessivamente. Então você faz uma medição da temperatura seguindo o escoamento. Então são duas maneiras de você avaliar essa variação de temperatura com o passar do tempo. Uma é você estando num ponto fixo e a outra forma de avaliação é você estar em movimento junto com o escoamento que está ocorrendo. Pode ser escoamento da atmosfera ou escoamento, por exemplo, sobre a superfície de um rio. Então fica aí, essa é a diferença e como você pode avaliar essas variações de temperatura. Na meteorologia, na grande maioria das vezes, por exemplo, os modelos de previsão de tempo e clima, os modelos matemáticos, para fazer previsão de tempo e de clima, as equações, né, as expressões matemáticas utilizadas para resolver a evolução do comportamento da atmosfera, a evolução da temperatura, a evolução da pressão, por exemplo, são baseadas em um sistema de referência euleriano. Tem outros casos, tem alguns outros modelos que utilizam o sistema de referência lagrangiano. Eu vou me concentrar aqui no sistema de referência euleriano, que é o que a gente utiliza mais dentro da meteorologia. Mas, em todo caso, também existe uma relação entre a derivação euleriana, ou a forma de você ver as variações, por exemplo, de variáveis no sistema euleriano e do sistema lagrangiano. Então, existe uma relação entre a derivada total e a derivada parcial, que é o que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, vamos imaginar inicialmente que você tem uma parcela de fluido num tempo t igual a zero, e essa parcela de fluido ela está nessa posição aqui, ó, na posição x, y, c e t. Depois de um intervalo de tempo ΔT, a parcela de fluido ela está numa nova posição. Agora ela está numa posição x mais ΔX, y mais ΔY, z mais ΔZ e t mais ΔT. E inicialmente, eu não falei, mas a parcela de fluido nesse tempo t igual a zero, ela tinha uma temperatura T. Então ela estava com uma temperatura igual a T. Depois de um intervalo de tempo ΔT, ela mudou de posição e agora ela está com uma temperatura dada por T mais ΔT. Ó, aqui é o incremento infinitesimal de temperatura. Incremento, vou colocar de temperatura, mas é um incremento infinitesimal de temperatura. Ela está numa nova posição agora. X mais ΔX, Y mais ΔY, Z mais ΔZ, T mais ΔT.
Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a posição da parcela, posição x, y, z, é função do tempo. Então, x é igual a um x de t, y igual a y de t e z igual a z de t. Outra coisa, seguindo a parcela, se ela tem essa trajetória aqui, entre esse intervalo de tempo ΔT, a gente pode dizer então que seguindo a parcela, a temperatura da parcela é função de t. Né? Então você teve na nova posição, após o intervalo de tempo ΔT, a temperatura da parcela não é mais t, ela vale t, que era o que ela tinha na posição original, mais o incremento de temperatura devido a essa mudança de posição. Então, a temperatura também é função do tempo, ou seja, a posição x, y, z e a variável é função do tempo. A taxa de variação da temperatura da parcela seguindo o movimento é representada por uma derivada total substancial. Vejam que esse exemplo aqui, da mudança de temperatura da parcela seguindo o movimento depois de intervalo de tempo ΔT, é exatamente igual àquele exemplo que eu falei de você subindo numa canoa e medindo a temperatura do rio à medida que a canoa se desloca com o fluxo do rio. Então, aqui é uma posição depois de um determinado intervalo de tempo, você está numa outra posição medindo a temperatura mais essa variação de temperatura devido ali ao deslocamento ou devido à nova posição. Na verdade, é uma variação de temperatura seguindo o movimento. Então, você pode representar essa variação de temperatura aqui, pela uma derivada total. Por quê? Porque você está seguindo, você está fazendo essa medida da temperatura seguindo o movimento. Então, a taxa de variação da temperatura da parcela seguindo o movimento é representada por essa derivada total aqui. O elemento diferencial ΔT, ou seja, essa variação infinitesimal de temperatura que a parcela de ar sofreu ao se deslocar para uma nova posição depois de um intervalo de tempo ΔT, pode ser expandida em série de Taylor para os incrementos ΔX, ΔY, ΔZ e ΔT. Como é que é isso? Então, essa variação de temperatura, ela é dada por uma soma entre uma variação de temperatura local dentro do intervalo infinitesimal ΔT, mais uma variação de temperatura na direção x, associada ao incremento ΔX, mais uma variação de temperatura com y, no incremento ΔY, mais uma variação de temperatura, nesse caso aqui, local, com z no incremento ΔZ, mais termos de ordem superiores. Esses termos de ordem superiores sempre aparecem quando nós expandimos algumas funções em termos de série de Taylor. Nesse caso, a gente vai desprezar esses termos de ordem superiores, porque esses primeiros termos aqui já nos fornecem uma precisão necessária para nós determinarmos ou para nós entendermos essa variação de temperatura. Essa aqui é a expressão, quando a gente expandiu essa variação total aqui em série de Taylor, essa variação de temperatura ao longo do movimento em série de Taylor. Então, dividindo-se a expressão aqui acima por ΔT, e sabendo-se que a variação de temperatura é a mudança de T seguindo o movimento, a gente está olhando essa variação de temperatura seguindo aquele movimento que eu mostrei para vocês, de forma que a variação total da temperatura com o tempo é igual ao limite de ΔT tendendo a zero, ΔTzinho por ΔT. Então, no limite de ΔT tendendo a zero, uma variação muito pequena daquele ΔT, a gente pode escrever essa expressão em termos de derivada total. E levando em consideração que essa expressão está sendo dividida por um intervalo de tempo ΔT aqui. Tá? Então, por isso que a gente veio para cá e faz essa representação nessa derivada total dessa expressão. Então, você tem que, veja, que a derivada total, como eu falei antes para vocês, você está medindo a variação da temperatura seguindo o movimento. Então, você tem aqui a derivada total da temperatura com o tempo é igual a
um derrom de Tzinho, dt sobre dt, né, que eu estou fazendo a divisão dessa expressão aqui pelo intervalo de tempo ΔT, mais derrom de x, dx sobre dt, mais derrom de y, dy dt, mais derrom de z, dz dt. E aí, o que acontece com essa expressão? Eu falei para vocês, essa derivada total nada mais é do que a taxa de mudança de t seguindo o movimento. Então, se a gente está avaliando uma taxa de mudança de temperatura, por exemplo, seguindo o movimento, a gente está dentro do sistema de referência lagrangiano. E a gente sabe que a variação de posição x com o tempo, a gente pode chamar isso de u, ou seja, dx dt igual a u, dy dt igual a v e dz dt igual a w, né? Porque você tem aqui, ó, dx dt, dy dt e dz dt. Então, o dx dt igual a u, quem é u? U nada mais é do que a componente x do vetor velocidade do vento, v é a componente y do vetor velocidade do vento e w é a componente z do vetor velocidade do vento. Então, substituindo essas componentes do vetor velocidade do vento nessa expressão aqui, da variação total da temperatura seguindo o movimento, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, dt, né, a variação total da temperatura seguindo o movimento, é igual a um derrom de Tzinho, isso aqui é uma variação local da temperatura com o tempo, mais u derrom de x, mais v derrom de y, mais w derrom de z. A gente pode reescrever essa expressão da seguinte maneira. Então, a derivada ou a taxa de variação da temperatura seguindo o movimento é igual a um derrom de Tzinho, ou seja, uma variação local da temperatura com o tempo. No caso aqui, você está fazendo uma avaliação dessa mudança de temperatura num ponto fixo, mais um v escalar gradiente de t. Esse v é o vetor velocidade do vento, representado por essa expressão aqui, e esse vetor velocidade do vento está em 3 dimensões. Então, v igual ao i mais vj mais wk. Então, isso aqui é um vetor escalar gradiente de t, e o gradiente de t é um outro vetor. E o gradiente de temperatura é um vetor que aponta na direção de maior variação de temperatura por unidade de distância. E quando você aplica um escalar nesses dois vetores, então v escalar gradiente de t, isso aqui vai te dar um produto escalar de dois vetores, vai te dar um escalar. Então esse cara aqui, v escalar gradiente de t, vai te dar um número. Apesar de você ter dois vetores aqui, você vai ter um número quando resolver esse produto escalar. Então, a sua variação total de temperatura seguindo o movimento é uma quantidade escalar. Você tem aqui, ó, você tem essa relação entre derivada total e derivada parcial. Então, se você quiser determinar, por exemplo, a variação local da temperatura com o passar do tempo, é só você reescrever, né? É só você rearranjar essa expressão dessa maneira aqui. Então, ó, a variação local da temperatura com o tempo é igual a uma variação da temperatura seguindo o movimento menos um v escalar gradiente de t. Aqui, ó, variação local de t, ou seja, como a temperatura está variando localmente, é função de uma variação de t seguindo o movimento mais um termo de advecção de temperatura, um transporte de energia, tá? Transporte de calor, por exemplo. Você pode estar com uma condição onde você tem um vento soprando de uma região mais fria para uma região mais quente, ou vice-versa. Então, esse escoamento vai transportar, okay, mais calor ou menos calor para outra região. A gente vai ver isso aqui com mais detalhe à frente. Então, o que você pode perceber aqui, o que você tem que ver aqui é o seguinte, que a variação local de uma propriedade como a temperatura depende da variação dessa temperatura, a variação dessa propriedade, seguindo o movimento, mais um termo de advecção. Então, por exemplo, quando você mede
a variação, quando você registra a variação de temperatura dentro ali de uma estação meteorológica, você está medindo uma variação, ou seja, o que você registrou é função de uma variação daquela temperatura seguindo o movimento, mais um termo de advecção de temperatura. Então aqui, a variação local de T é igual à razão de mudança de T seguindo o movimento, ou seja, a variação local da temperatura é igual à razão de mudança da temperatura seguindo o movimento, mais a taxa de mudança de temperatura devido ao movimento do ar, devido ao deslocamento do ar. Então você tem aqui essa expressão, d de T, d de Tzinho é igual a uma variação da temperatura seguindo o movimento, mais um termo de advecção. E esse termo de advecção, ele é representado por menos V escalar gradiente de T. Então, o termo de advecção leva em consideração esse sinal aqui também, não esqueçam disso. Então, o termo de advecção é menos V escalar gradiente de T. Então, essa relação entre derivada local e derivada total também ela é válida para outras variáveis. Aqui eu mostrei um exemplo da temperatura. Então, a gente pode também avaliar, por exemplo, a variação da pressão ou de uma outra variável de grandeza escalar por meio dessa relação entre derivada total e derivada local. E a gente costuma utilizar essa expressão para resolver alguns problemas do cotidiano da meteorologia. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu peguei essa figura aqui, essa é a figura 2.10 do livro da Amanda Lynch, e ela faz aqui um esquema idealizado bem interessante da mudança de temperatura em um ponto na presença, por exemplo, de ventos fortes e ventos fracos e uma condição de vento proveniente de oeste. Então vamos ver primeiramente, essa figura aqui está mostrando o seguinte para a gente: você tem uma posição X aqui, fixo, e você tem um vento proporcional ao tamanho dessa seta aqui. Então quanto maior a seta, maior é a magnitude desse vento. A sul dessa posição, você tem um ar mais quente, e a norte dessa posição aqui você tem um ar relativamente mais frio, e você tem um vento que ele flui do lado quente para o lado frio. Então nesse caso, quando você, com o passar do tempo, ou seja, você está fazendo uma medição num ponto fixo, então você pode representar essa variação da temperatura com o tempo por essa derivação local. Então, o d de Tzinho, com o tempo, ela vai aumentar, ok? Por quê? Porque você está transportando um ar, o vento está deslocando um ar mais quente para um lado mais frio, e você está aqui registrando essa temperatura aqui no centro. Então, a temperatura aumenta rapidamente. Esse rapidamente é relativo. Você vai ver aqui. Só que tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, que é o seguinte: a gente está medindo essa variação de temperatura local considerando o seguinte: aqui você tem a equação geral, aqui a gente está colocando o dtzinho, a variação da temperatura seguindo o movimento na esquerda da igualdade, mas tanto faz, você pode usar desse lado aqui ou no outro. Ok? Mas o que eu estou querendo medir aqui é a variação local da temperatura com o tempo, por meio dessa expressão. E a gente vai assumir que nesse caso aqui idealizado, as parcelas de ar não estão sendo resfriadas ou aquecidas ao longo do movimento. Não estão sendo resfriadas ou aquecidas diabaticamente. Ou seja, a gente considera que apesar de existir movimento do ar, essas parcelas de fluido, elas não estão sendo, por exemplo, aquecidas ou resfriadas pelos processos, por exemplo, de radiação. Você pode ter uma parcela de fluido recebendo energia solar e essa parcela de fluido, naturalmente, ela vai aquecer. Ou se ela não está recebendo, por exemplo, energia solar, ela está numa condição de perda de energia termal, ela vai começar a esfriar. Então a gente não está levando em consideração esse aquecimento ou resfriamento. Então, se ela não está tendo variação de temperatura ao longo do movimento, eu posso considerar que
a variação de temperatura seguindo o movimento é igual a zero. Então, nesse caso, a minha variação local de temperatura com o tempo, ela é determinada simplesmente pelo termo de advecção de temperatura. Então, é o que está acontecendo aqui. A variação de temperatura, nesse ponto, com o passar do tempo, é representado por essa derivada local, porque o ponto está fixo, e você tem um escoamento do ar proveniente do lado mais quente para o lado mais frio. Então, com o passar do tempo, nessa posição, como ela está recebendo o ar quente, devido ao transporte do ar, a temperatura vai aumentar com o tempo. Uma outra condição é essa aqui, ó. Agora o seu vento inverteu de direção, ele está de norte para sul, e o tamanho da seta é relativamente menor do que o tamanho da seta no exemplo anterior. Então, nesse caso aqui, você tem uma velocidade do vento relativamente mais fraca e em uma direção oposta. Agora, o vento está fluindo do lado mais frio para o lado mais quente. Então, nessa posição aqui, ó, a temperatura vai diminuir, nesse caso, relativamente mais devagar ou mais lentamente com relação à condição anterior. Então, a sua variação local da temperatura com o tempo nessa posição vai ser menor que zero, ou seja, a temperatura com o tempo está caindo. Por quê? Porque o ar mais frio está sendo advectado para a posição onde você tem um ar relativamente mais quente. Então ele está passando por essa posição e está esfriando aqui. Nesse caso você tem um decréscimo da temperatura, e esse decréscimo da temperatura, nos dois casos, foi produzido pelo termo de advecção de temperatura, não pela variação da temperatura seguindo o movimento que a gente considerou que ela é igual a zero. E a última condição, e a terceira condição, é uma condição em que o vento ele é de oeste. O problema só te mostra que esse lado aqui é mais frio e a sul você tem uma condição mais quente, mas o problema não te diz o que acontece na direção leste-oeste, só que existe uma variação de temperatura ou existe um gradiente de temperatura na direção Y, tá? Então, nesse caso aqui, o vento, ó, ele está fluindo paralelo a, eu vou colocar aqui como se fosse as isotermas, né? Então, nesse caso aqui, o vento sopra paralelo às isotermas, ok? E ele não está advectando calor nesse caso. Então, como não há advecção de temperatura, a temperatura aqui, ó, nesse ponto, ela não muda. Então, é como se você tivesse um derrum de Tzinho igual a zero. O tempo está passando e a temperatura não está variando, ela permanece ali constante com o tempo. Então, nesse caso aqui, você tem uma não mudança, né, vamos dizer assim, de temperatura. A temperatura permanece constante com o tempo. Por quê? Porque você não está advectando calor, né, não está havendo a advecção de temperatura na direção, por exemplo, aqui da posição que você está. Então, não existe na direção leste-oeste, por exemplo, gradiente de temperatura. Então, a temperatura aqui com o tempo ela não muda. Então, são três condições para você ver que quando você está olhando para o caso da advecção de temperatura, tem uma coisa importante que eu não comentei, mas, por exemplo, a variação da temperatura localmente, quando a gente está olhando só para o termo de advecção, ela pode aumentar ou diminuir ou permanecer constante em função desse termo. Então, quando você tem fortes valores ou altos valores de velocidade do vento ou altos valores de gradiente de temperatura, ou seja, quanto maior for a velocidade do vento ou quanto maior for o gradiente de temperatura ou a diferença de temperatura, maior vai ser essa variação de temperatura aqui local, quando a gente olha para o termo de advecção. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Calcule o valor da advecção de temperatura
entre dois pontos A e B, separados por uma distância de 1000 km na direção x, sob a seguinte condição: o ponto A está a oeste de B, o vento é de oeste a 25 km por hora, o valor da temperatura no ponto A é de 275 Kelvin e no ponto B é de 300 Kelvin. Considere que as parcelas de ar não estão sofrendo ou não estão sendo resfriadas ou aquecidas ao longo do movimento. Então, por exemplo, só vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem uma coisa. Imagine que você tem uma parcela de ar aqui, ó, e essa parcela de ar tem uma temperatura T qualquer. E ela colocar telinho. E ela está, por exemplo, essa parcela de ar com essa temperatura T, ela está sendo deslocada, ou ela está se movimentando nessa direção, e depois de intervalo de tempo ΔT, essa temperatura aqui, ela poderia ser T duas linhas. Por quê? Onde esse T duas linhas, por exemplo, poderia ser maior do que o T'. Então, nesse caso, vamos imaginar que ela esteja recebendo radiação solar. Então, a energia interna dela vai aumentar. Então, com o passar do tempo, ela está recebendo essa energia solar e daí ela está com uma condição de energia cinética dentro das moléculas bem maior. E a energia cinética tem a ver com temperatura, então ela vai estar com uma temperatura maior do que nesse momento. O que eu estou considerando aqui nesse problema é para desconsiderar essa variação de temperatura com o movimento, que é representado pela derivada total. Então aqui eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero, ou seja, ela não está sendo resfriada e nem aquecida, seguindo o movimento. Ou seja, o que a gente vai ver aqui é uma variação de temperatura, apesar dela se deslocar, dessa parcela se deslocar, tá? Ela não está mudando de temperatura. Então, se ela tem uma temperatura, por exemplo, T igual a 20 graus Celsius, por exemplo, ela vai ser deslocada do ponto A para o ponto B, ou vice-versa, tendo a mesma temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos resolver esse problema aqui, ó. O que a gente está considerando é o seguinte: calcule o valor da advecção de temperatura entre dois pontos A e B, separados por uma distância de 1000 km, na direção x, sob a seguinte condição: o ponto A está a oeste de B. Então eu vou desenhar aqui, ó. A gente tem aqui um ponto A, uma posição A qualquer, e ela está a oeste de B. E essa aqui é uma distância de 1000 km. Esses pontos podem ser duas cidades, ok? A e B. O vento é de oeste, então a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: ele já disse que o vento está de oeste, então o vento ele está fluindo nessa direção. Isso aqui é o V, esse é o meu vetor velocidade do vento, de oeste. A temperatura no ponto A é 275 Kelvin e a temperatura no ponto B vale. Então o que a gente pode perceber aqui? Que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A. E o gradiente de temperatura, ele aponta nessa direção. Aqui você tem um gradiente de temperatura. Tá? O que é esse gradiente de temperatura? Esse gradiente de temperatura aqui nada mais é representado do que dessa maneira aqui, ó. Derrom de T, derrom de XI, mais derrom de T, derrom de YJ, mais derrom de T, derrom de ZK, ok? Então você tem isso aqui, ó. Isso aqui é essa equação que representa o gradiente de temperatura. Então você tem essa condição: cidade A, 275 Kelvin de temperatura, cidade B, 300 Kelvin. Você tem um vento de oeste. Aqui você já vê o seguinte: que o vento ele está soprando do lado mais frio para o lado mais quente. Então, se você tiver, por exemplo, nessa posição, com o passar do tempo, se esse local está recebendo uma temperatura, que está recebendo um ar que vem do lado mais frio, é muito razoável de se imaginar que a temperatura aqui vai diminuir com o passar do tempo. Por quê? Aqui, para essa posição, está sendo advectado o ar relativamente mais frio, então a temperatura com o tempo nessa posição vai diminuir. Como é que a gente determina, por exemplo, esse valor? Então, em primeiro lugar, a advecção de temperatura
é aquela expressão que nós vimos lá anteriormente, que é menos V escalar gradiente de T. Então, essa advecção de temperatura é igual a menos, quem é o V? O I mais VJ mais WK, que multiplica, na verdade, escalar gradiente de T. Quem é o gradiente de T? Foi o que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Derrom de T, derrom de X, I, mais derrom de T, derrom de YJ, mais derrom de T, derrom de ZK. Multiplicação escalar entre o vetor V e o gradiente de temperatura. Só que o que acontece aqui? O vento está numa condição de oeste, então esse seu V aqui, ele é igual ao quê? Ao I. Tá? Então você não tem as componentes V. Nesse caso, nessa condição idealizada, está tudo acontecendo na direção leste-oeste, tudo acontecendo no eixo X. Então você não tem a componente V do vetor velocidade do vento e você não tem a componente Z do vetor velocidade do vento. Então você também não tem a variação de temperatura, ela só ocorre na direção X. Então você só tem o derrom de T, derrom de X. O problema não deu variação na direção Y e não deu variação da temperatura na direção Z. Então essa expressão de advecção de temperatura, você pode chamar isso de qualquer coisa, ok? Ela vai ser dada por quê? Pelo quê? Por menos U derrom de T. Então, menos U derrom de T derrom de X, você te permite calcular essa advecção de temperatura. E a gente sabe que da expressão geral, né, derrom de T, derrom de Tzinho, é igual a uma derivada total da temperatura, seguindo o movimento, mais um termo de advecção de temperatura. E aí, o dtzinho é igual a zero. Então, a variação local da temperatura, ela vai ser devido ao termo de advecção. É isso que a gente está querendo determinar, a variação local da temperatura com o tempo. Então, por isso que a gente está calculando o V escalar gradiente de T, que nesse caso aqui, ó, vou até fazer assim, então a variação local da temperatura com o tempo, ela vai ser igual menos V escalar gradiente de T, é isso aqui, ó, que é a advecção. Então, menos U, derrom de T, derrom de T, derrom de X. Menos U, derrom de T, derrom de X. Quem é derrom de T, derrom de X? Pode fazer isso de várias formas, né? É o seu ΔT, ΔX. Então, é a temperatura final menos a temperatura inicial dividido pelo espaço ΔX aqui, ó. Então 300 menos 275 vai dar o quê? Vai dar 25 Kelvin, né? Da expressão você tem menos, o U vale 25 km por hora. Só que a gente utiliza o sistema internacional de unidades, que é metros por segundo. Então você tem que converter 25 km por hora em metros por segundo. 6,94 vezes... Desculpa, está ficando bagunçado, mas o que interessa aqui é entender como se resolve o problema. Que é o valor de U, essa diferença de temperatura aqui deu uma diferença positiva, né? Pode vir aqui, ó, porque você faz 300 menos 275, que vai dar 25 Kelvin, que vai dar 25. Tudo isso dividido por 1000 quilômetros é 10 a sexta metros. Isso aqui vai dar uma variação local de temperatura, onde Tzinho. Isso aqui, ó, né? Metro por segundo, que você tem metros por segundo, vezes Kelvin sobre metro. A temperatura variando na direção X. Então vai cortar o metro por metro, então essa unidade vai dar Kelvin por segundo, vai dar um valor pequeno. Então, olha só, isso aqui vocês matam de primeira. Por quê? Porque você tem uma condição
de dois locais com temperaturas diferentes. Então, tem temperatura diferente, então tem gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura pode acontecer nas três direções, mas aqui a gente está dando um exemplo de uma única direção, que é uma variação de temperatura na direção X. E a gente tem a cidade A com uma temperatura mais baixa do que na cidade B. E aí você está numa posição intermediária entre, por exemplo, o ponto A, ou cidade A, e o ponto B, ou cidade B. Então você está numa posição intermediária. Então, da onde o vento está vindo, se o vento está vindo de um lugar mais quente, onde você está, a temperatura vai aumentar com o tempo. Se o vento está vindo de um lado mais frio, com o passar do tempo, essa temperatura vai diminuir. Então, por exemplo, você está lá, porque aqui a gente não tem essa condição, mas você está lá em São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, quando está entrando uma frente fria, o que está acontecendo? O vento está carregando um ar mais frio do que o ar onde você está. Então, como esse ar mais frio está chegando em você, você está percebendo que a temperatura está diminuindo. Quando você vai numa estação meteorológica, você vai pegar o registro de temperatura naquela estação, você vai ver uma queda abrupta da temperatura com o passar do tempo. Pode ser o contrário, pode ser um deslocamento você está num local onde está passando uma frente quente. Né? Então, na frente quente é onde o ar quente está se deslocando na direção do ar frio, então você está recebendo o ar mais quente, então essa temperatura está aumentando com o tempo. A gente está olhando só para uma condição de transporte de ar, de transporte de calor, porque o vento ele transporta calor, ele pode estar transportando um ar mais frio para um local ou um ar mais quente. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ele está fazendo um transporte de ar mais o quê? Mais frio. Por isso que o valor deu negativo. E você sempre tem que levar em consideração o seu termo de advecção ou o negativo do V escalar gradiente de T. A avaliação de uma variável em um ponto fixo é quando você está olhando, você está dentro do sistema de referência euleriano. E dentro do sistema de referência euleriano, o teu sistema de coordenadas, ele é fixo, como eu falei lá no início da aula. Então você considera um volume de controle fixo no espaço e você avalia o que está acontecendo dentro desse volume de controle, ou seja, as variações de temperatura, ou de pressão, ou de densidade que estão acontecendo dentro do volume de controle à medida que o tempo passa, ou à medida que o escoamento passa nas fronteiras desse volume de controle. No caso do sistema de referência lagrangiano, você está fazendo essa medida, ou você está avaliando essa variação da variável seguindo o movimento. Aqui seria um exemplo, por exemplo, se você tem um barômetro, um barógrafo, está medindo a variação dessas variáveis dentro de um navio em movimento, você está fazendo uma medição do sistema lagrangiano. Tá? Então, eu trouxe aqui para fazer esse review da diferença entre um registro que você está fazendo no sistema de referência euleriano e no sistema de referência lagrangiano. E lembrando que no sistema de referência lagrangiano, o sistema de coordenada é móvel, né? O seu ponto x0, y0, z0, ele está andando junto com a sua parcela de fluido que você está considerando como volume de controle. Então, nesta aula, você viu o que é derivada total e derivada parcial, a relação entre derivada total e derivada parcial, conceitos de derivação lagrangiana e euleriana, e que podemos aplicar conceitos de derivada total e parcial no cotidiano da meteorologia. Outras aplicações serão vistas quando eu resolver alguns exercícios de meteorologia dinâmica aqui, utilizando esses conceitos que eu acabei de passar para vocês. As referências que eu utilizei para montar esta aula foram o livro do Holton, o livro de Rudimentos de Meteorologia Dinâmica, do professor Prak Satyamurthy, e o livro da Amanda Lynch e John Cassano sobre aplicações da dinâmica da atmosfera. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem todos bem.